Olá para você que nos acompanha, estamos no ar com mais uma edição do programa Controle Externo, o programa que fala sobre assuntos ligados ao universo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e propriamente à atividade do controle externo que dá nome ao nosso programa. Nós já estamos chegando perto de 100 edições desde 2022 desse programa no ar, em nossas redes sociais, em nosso canal no YouTube e também pela televisão, na TV Alesp e também nos canais que são coligados à Rede TCESP, que recebem o nosso conteúdo. E também para você, que assim como eu, é um apaixonado, aficionado por podcasts, eu deixo aqui o convite para conhecer o nosso podcast TCESP, onde nós temos conteúdos variados dentro da podosfera mundial, não importa qual é o seu agregador, você vai encontrar os nossos conteúdos. E sempre, como digo, trazendo aqui temas que são importantes para falarmos sobre o controle externo nas mais diversas áreas que nós podemos trazer aqui ao nosso espaço. Antes de tudo, agradecer uma vez mais ao Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo pela cessão do uso aqui de seu espaço para a gravação desse nosso programa Controle Externo. E hoje, mais que especial, porque o controle externo vai à academia. Hoje nós vamos falar sobre um lado diferente do Tribunal de Contas, que às vezes você que está aí acompanhando o nosso programa ainda não conhece. Eu vou falar sobre o programa de mestrado em políticas públicas, o mestrado profissional da FGV, que é uma parceria muito importante da Fundação Getúlio Vargas com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que se desdobra em doutorado, se desdobra em ensino-aprendizagem para o foco daquilo que nós fazemos. E para conversar conosco sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui com muita alegria meu amigo professor Marco Antônio Carvalho Teixeira, que é o coordenador do programa de mestrado e doutorado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Professor, um orgulho tê-lo aqui para falar sobre um assunto tão importante. Nós já tivemos alguns dos nossos colegas que se formaram no mestrado falando de suas teses. Nós vamos continuar a fazer esse roteiro, mas eu preciso conversar com meu amigo professor Marco para trazer um pouquinho do panorama de estudo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, Fernando, prazer enorme estar aqui e uma alegria incomensurável, né? Falar dessa experiência de parceria que já vai fazer 7 anos. Puxa Tá? vida! Nós chegamos aqui nos idos de 2022 para 2023, numa sala com o Dr. Dimas Ramalho, que à época era presidente do Tribunal de Contas, a partir de uma conversa com a Bibiana Camargo, né, que naquele momento liderava e continua liderando a Escola de Contas, para poder consolidar a nossa parceria, ou seja, assinamos um termo de convênio, e a partir desse termo de convênio foi criada a turma especial do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dentro do mestrado de Gestão em Políticas Públicas. Naquele momento foram 25 servidores. Tá? Uma experiência que para nós ela foi absolutamente pioneira, nós não havíamos tido turma especial só para uma instituição até aquele presente momento, e te garanto uma coisa, não é? Nós não apenas trouxemos conhecimento, nós recepcionamos conhecimento também. Aprendemos muito com os funcionários do Tribunal de Contas que se titularam, não é? Faz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, tá? Todos os 25, e que de alguma maneira trouxeram para a gente questões que foram muito importantes do ponto de vista da produção de conhecimento. Então, o que eu posso falar? Primeiro, nós tivemos uma turma de 25 servidores de todo o estado de São Paulo. Tá? Segundo, uma turma muito aberta a compartilhar e a recepcionar conhecimento. E terceiro, dentro de temas que surgiram para eles no decorrer do caminho, nós temos o seguinte princípio, Fernando: ninguém sai como entrou. Sim. Então muitos chegam falando, olha, eu quero estudar isso aqui. E aí começa a ter disciplinas, começa a ter debates, começa a se relacionar com outras pessoas e mudam completamente seu foco. E mudam por quê? Porque descobrem que há muito mais a ser buscado do ponto de vista do conhecimento do que aquilo que eles trariam até aquele presente momento. Então eu estou falando de uma turma de 25 alunos que é diversa, tá? Equilibrada, né? Metade mulher, metade homem, de todo o estado, e que trouxe, do ponto de vista de trabalho final, uma diversidade de temas, todos conectados com a atividade que desempenha no Tribunal de Contas ou com os interesses do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, para nós, foi uma experiência maravilhosa,
tá? E que, de certa forma, se desdobrou numa segunda turma que não foi mais uma segunda turma só do TCE. Já foi uma turma com 30 alunos que trouxeram 15 servidores do TCE e 15 de 9 tribunais de contas diferentes do país. E aí já uma turma que trocou bastante experiência com o sistema tribunais de contas. Sim. E que pôde perceber o seguinte, é um sistema heterogêneo. Heterogêneo por quê? Porque o Brasil é diferente. E aí cada um trabalha dentro da sua realidade específica. Mas essa troca permitiu com que ambos pudessem ter noção de boas práticas que estão ocorrendo em outros lugares e pudessem avançar também nos seus próprios trabalhos, tá? Essa turma, essa segunda turma, vai defender agora até dezembro deste ano, não é? E a gente já está começando a selecionar também a terceira turma, que vai trazer a mesma diversidade. Uma parte do TCE, sempre a parte majoritária, e o restante dos diferentes tribunais de contas do país. Então tem um ganho também aí que é substantivo, e eu posso trazer para vocês a partir do depoimento de pessoas, não é? Tive uma auditora que disse o seguinte: professor, depois que eu comecei a fazer o mestrado, mudei minhas auditorias. Eu não faço mais com o mesmo olhar do passado. Por quê? Porque eu tive acesso a conhecimento sistêmico. Eu passei a verificar que o meu trabalho de fiscalização, de auditoria, ele não pode considerar apenas a regra, apenas o formalismo, mas ele tem que considerar também aquilo que o gestor está tendo de dificuldade na ponta. Ele tem que considerar também os desafios que a política pública enfrenta no momento da sua implementação. Então, o ganho é recíproco. Para nós, a visão do trabalho dos tribunais de contas hoje é muito mais completa, tá? Completa no sentido de que a gente reconhece algo que para a gente era muito difícil, a experiência concreta que os servidores dos tribunais de contas têm. Traz um pouco da realidade, traz um pouco do que realmente acontece no dia a dia, né? Não só naquela questão, na letra fria da lei, Exatamente. que está ali no papel, e que é aquela coisa inflexível e para todo mundo é daquele jeito, sendo que cada localidade, aqui no estado de São Paulo mesmo, quando fazemos as nossas auditorias, a cidade de Presidente Prudente não é igual a cidade de Guarulhos, a cidade de São José dos Campos não é igual a cidade de Fernandópolis. Exatamente. Né? Eu posso te dar exemplo a partir de trabalho. Vamos citar um trabalho premiado, inclusive, da Giovana, que é a servidora de vocês. Uhum. Tá? Não me lembro o sobrenome dela, mas... Frota. Giovana Frota, não é? Que, aliás, excelente aluna e que passou um período de intercâmbio em Berlim. Tá? A Giovana fez um trabalho que ela mapeou a violência contra as mulheres na cidade de São Paulo e mapeou onde estão os equipamentos públicos de atendimento a essas mulheres em situação de violência. E mostrou, a partir de um trabalho que usou a técnica de georreferenciamento, não é? O quanto a distância entre o equipamento que deveria atender as mulheres, o local que ela está sofrendo violência, é um impeditivo de você fazer um atendimento mais adequado. E a partir disso você tem um material que é ótimo para você avaliar a política pública e para fazer com que a política pública seja entregue de maneira mais adequada e um instrumento muito importante para o Tribunal de Contas fazer sua fiscalização. Tá? Então é esse tipo de trabalho que ele é produzido, a gente chama isso de trabalho aplicado. Ou seja, mais do que produzir conhecimento para dizer se a literatura está atualizada, se a hipótese se confirma, se as categorias analíticas estão adequadas, é produzir um conhecimento a partir de um belo diagnóstico, né? Ou seja, onde estão os equipamentos públicos e onde a mulher sofre violência, e a partir desse diagnóstico fazer proposição. Falar, olha, para melhorar isso aqui, o caminho mais adequado é esse. Conhecimento aplicado é isso. Tá? Pois é, e onde que isso passa no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Nós fazemos a auditoria, a fiscalização. Esses equipamentos públicos, eles consomem dinheiro público, e aí entra o nosso papel de fiscalização. Então, quando você tem essa visão muito mais ampla que o programa do mestrado traz, isso é algo espetacular. Isso dá um peso maior, né, do mestrado, quando a gente fala, né, professor, na qualidade do controle externo. Quando uma auditora diz isso, eu mudei o meu jeito de fazer as auditorias, quando nós vemos esses trabalhos, isso mexe na gestão pública no Brasil, especialmente no nosso contexto. Sem dúvida. Do Tribunal de Contas. Sem dúvida, até porque um trabalho dessa natureza
ele repercute para o país como um todo, né? Os outros passam a olhar essa pesquisa feita pela servidora Giovana Frota a partir das suas próprias realidades também. Uhum. E aí tem um dado, Fernando, adicional, que ele é bastante importante, né? Ou seja, esse programa de mestrado que a gente desenvolveu com o TCE São Paulo permitiu com que nós fizéssemos várias outras atividades conjuntas. Sim. Tá? Por exemplo, o IEGM, que é uma criação do TCE São Paulo, Sim. e que foi, de certa forma, adotado em outros tribunais de contas do país, é um ilustre desconhecido da academia. Tá? A doutora Cristiana, que hoje preside o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fez esse ano a abertura do semestre letivo do nosso mestrado, da turma regular, e o interesse que os alunos, que não são da turma especial, mas da turma regular, tiveram pelo IEGM, e, obviamente, além do interesse, não é? A utilidade que o IEGM se mostrou para eles entenderem as políticas públicas em seus municípios, é uma coisa espetacular. Então, esse é um outro lado do Tribunal de Contas que a academia precisa descobrir. O Tribunal de Contas é um manancial de informações, tá? É um manancial de atividades que, se a academia se debruça sobre ela, não apenas produz conhecimento, né, mas também recepciona conhecimento para a academia que está ali, de alguma maneira, disponível para poder promover esse diálogo. Então, essa parceria, ela permite essa interação. Uhum. O Tribunal de Contas não é mais um órgão que está ali isolado do diálogo social, e a academia não é mais um órgão que faz o uso do Tribunal de Contas ou o uso de outras instituições apenas quando lhe convém, quando tem algum tipo de interesse de pesquisa. Então nós começamos a ter uma vivência que ela é muito cotidiana, Sim. tá? Onde ambas as instituições, tá, se alimentam positivamente no dia a dia. Pois é, muito vivo, né? Esse Dinâmico. Ciclo, muito dinâmico. E quando o professor fala dessa questão, desse manancial de dados, eu como jornalista, né, apaixonado por dados e por informação, quando caí aqui no Tribunal de Contas, eu fiquei impressionado, né? Porque tudo passa por aqui, né? Tudo acaba tendo acaba sendo refletido para o Tribunal de Contas, acaba sendo esse input de dados públicos é gigantesco, é uma coisa assim fenomenal. O IEGM, né, quando a gente vê, né, alunos da área de administração, né, tendo esse desejo por conhecer mais, hoje nós vemos que era uma coisa muito ligada na administração no universo privado, está agora o universo público sentindo isso, que é a questão da eficiência, né? É você gerir aquilo, as prefeituras, né, os governos, eles são empresas, né? Tanto que são dotados de CNPJ, inclusive, se a gente quiser falar da forma mais fria possível. Aquele estilo de administrar que achava que o público não podia se misturar ou não podia ser como é na esfera privada, isso cai por terra, não é, professor? Para trazer essa questão que o IEGM está no nome, né? Efetividade, eficiência, que é aquilo que a iniciativa privada sempre pregou e cada vez mais, e agora nós aqui no universo público também estamos cobrando isso. Também estamos cobrando e, obviamente, que resguardando as diferenças, né? Porque o universo público é para fazer boas entregas. Exato. E transformar essas boas entregas em melhoria da qualidade de vida de todo mundo. Esse é o nosso lucro. Sobretudo, exatamente, isso que eu ia falar, sobretudo daqueles que mais precisam, né? E o IEGM dá esse diagnóstico, ou seja, por que a educação está indo bem no lugar e não está indo bem no outro? E aí você consegue aproximar os dois municípios para que ambos possam aprender de maneira recíproca, né? E investindo a mesma coisa, o mesmo percentual que é obrigatório por lei. Exato. Por que está dando resultados diferentes? Exato, né? Exato. Né? E aí várias coisas importam, né? A gente pode ver que força de trabalho importa, boa vontade importa, boas decisões importam. E eu iria um pouco além ao pensar o seguinte: tem aparecido no mestrado, a partir de preocupações de pesquisa de várias pessoas, algo que já estava latente nos tribunais de contas, mas que começa a ter, de certa forma, não apenas uma política mais agressiva, mas uma preocupação maior dos seus dirigentes, que é a aproximação com a sociedade. Exato. Tá? Ou seja, está caindo por terra, na medida em que essa aproximação ela se dissemina, Fernando, aquela ideia do Tribunal de Contas como algoz. Exatamente. Aquela ideia do Tribunal de Contas Punitivo. como polícia, não é? E a ideia que está sendo construída é de um órgão que está ali para melhorar a gestão. E que chega no servidor, chega no gestor,
no momento da fiscalização para entender o que não está indo bem, mas não no sentido de punir, mas no sentido de buscar caminhos para que a política pública melhore. Então, essa nova forma de auditoria, que é a auditoria de resultados, por exemplo, ou auditoria de performance, né? Chame como melhor chamar, ela tem esse potencial de detectar, compreender e construir saídas conjuntas. Então, é um Tribunal de Contas mais colaborativo e que, para o servidor público, pode ajudá-lo também em ter mais efetividade na implementação de política pública. Tá? Eu vejo que hoje nós estamos formando uma geração de auditores que eles percebem que eles têm o que aprender com os controlados também. E não aquela visão anterior, não é, de que os auditores, os fiscais tinham resposta para tudo. Eles estão indo para campo buscando resposta que pode estar também sendo implementada ali pelo próprio servidor. Professor Marco, diante disso tudo, eu pergunto quais os desafios que nós tivemos, né, para poder implantar isso, porque o senhor me falava, nós temos alunos em todo o estado, agora nós temos alunos em mais estados, né, em mais estados, em todo o país. Houve dificuldades nesse sentido, hoje nós temos a tecnologia que aproxima, nós temos momentos de união desse pessoal, que faz algo presencial. Como é que se deu esse desenho e driblar esses desafios? Porque o tribunal mãe desse projeto é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós tivemos 25 alunos dessa turma especial, todos daqui. Agora nós temos 30 alunos que estão chegando perto das suas defesas, sendo 15 daqui, então nós vamos chegar ao número de 40 alunos nessa, já praticamente com o título de mestres pela GV do Tribunal de Contas, e mais 15 agora que vêm de outros tribunais. E vamos para a terceira, né, seletiva. São outros 30 alunos também? São outros 30 alunos também. O número que não para de crescer. Eu sei como é difícil, né, você se dedicar à sua pesquisa, fazer a gestão do tempo, inclusive, porque as atividades não param, né? O pessoal continua atuante. Quais foram os desafios encontrados, tanto pela GV, pelo pessoal do tribunal que foram apresentados a vocês, e como driblá-los? Olha, o desafio da primeira turma foi o ineditismo, né? Ou seja, começar algo novo a primeira experiência te desafia, claro, né? Então a chegada dos alunos fez com que esses desafios eles fossem sendo diminuídos ao longo do tempo, porque eles vieram também muito abertos, né? E ao mesmo tempo qualquer dificuldade a solução era construída conjuntamente, né? Então assim, tudo que de certa forma apareceu como barreira para o bom exercício da atividade, o Tribunal de Contas tinha resolvido previamente. Então os alunos que vinham do interior já tinham seus horários liberados, tá? Os alunos que trabalham aqui na capital já tinham um horário adequado para poder chegar a tempo, não é? Então, sob esse aspecto, não tivemos nenhum tipo de problema, tá? Tivemos também todo o cuidado, Fernando, de oferecer o que de melhor que a gente tinha. Então, colocar os melhores professores para os temas mais adequados que foram demandados pelo Tribunal de Contas pelo Tribunal de Contas como disciplina eletiva, não é? E organizar as atividades suplementares. Essa turma de 25 teve uma característica muito particular. Todo mundo, praticamente todos, quiseram fazer experiência internacional. Aí virou um desafio para o próprio Tribunal de Contas, né? Ou seja, como abrir mão de seus funcionários por um tempo para, de alguma maneira, ter uma experiência internacional e depois voltar, não é? Então a gente teve, eu falei da Giovana, mas junto com a Giovana o Fabrício foi para Berlim, a Carmen foi para Lyon, em Paris. Mirianas para Portugal. 4 para Portugal, tá? Tem gente em Portugal agora, nesse momento. Sim. Teve gente que foi para Itália, né? O Léo foi para Itália, isso, né? Para Luigi, e este também foi um momento importante. O Paulo foi para Portugal, porque eles trouxeram aportes de experiência que não estava tendo aqui. Tá? Então isso ajudou a implementar bastante. Tá? E aí talvez o desafio para nós foi fazer esse monitoramento para garantir que a experiência lá fora tivesse conectado com os objetivos do mestrado e ao mesmo tempo também fazer a gestão de tempo para que eles defendessem no tempo adequado. A primeira turma ensinou para a segunda, mas a segunda teve o desafio adicional que foi o da heterogeneidade. Sim. Tá? Nós tivemos 4 do Pará, gente do Rio Grande do Sul, gente de Santa Catarina, gente de Alagoas, tá? Gente do Tocantins,
Tá? Então, você teve aí um desafio geográfico de deslocamento que também foi vencido, porque a gente conseguiu fazer um calendário bastante adequado para que as pessoas daqui do estado tivessem, e os de fora, sobretudo, se organizassem previamente para o seu deslocamento. Tanto que o calendário do semestre a gente já começa a organizar no semestre anterior. E oferece com tempo adequado para poder planejar deslocamento, não ter muito custo com deslocamento ou qualquer coisa dessa natureza. Teve um desafio adicional na segunda turma, que foi bastante bacana de ser enfrentado. Essa segunda turma teve 5 conselheiros. Ah, que Tá? interessante. Tiveram 5 conselheiros, né? E aí surgiu aquela coisa, pô, vai ter conselheiro na turma, será que a gente pode falar tudo que a gente... Aham. Tá? E foi uma coisa bacana, porque todo mundo falou livremente, porque ali todos são tratados como alunos. Exatamente. Todos são tratados como iguais, né? E os conselheiros se posicionaram sem nenhum tipo de barreira também, não é? Tem um conselheiro bastante interessante, que é o conselheiro Stilac do Rio Grande do Sul, Uhum. que Stilac Xavier. Stilac Xavier chegou na sala de aula com o desafio da mudança climática. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul havia saído de uma enchente trágica, não é? E a partir daquele momento ele trouxe uma experiência que foi o papel do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul naquele contexto. Pois é. E os outros aprenderam com isso também. Por quê? Porque eles enfrentam ocasionalmente tragédias que os tribunais de contas são chamados a responder questões que demandam tempo, mas de maneira muito mais ágil. Tá? Então, o Stilac trouxe isso, o conselheiro Antônio Joaquim do Mato Grosso trouxe uma outra realidade, o conselheiro Edson Ferrari, que esteve com a gente também, trouxe problema de Goiás, né? O conselheiro Rodrigo, do TCE de Alagoas, trouxe as dinâmicas, né, cotidianas de Alagoas, né? E os outros foram debatendo ou construindo isso coletivamente. E aí tem aí os congressos, né? Eu tive no congresso do IRB, no Amazônia, e vários servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apresentaram trabalhos. E ali foi uma troca maravilhosa também, não é? E aí essa terceira turma já tem a experiência dessa segunda, ou seja, a gente vai ter lá conselheiros, a gente vai ter gente de diferentes estados, não é? E nós estamos nessa terceira turma cuidando melhor, inclusive, do ponto de vista da agilidade, né, de ter um espaço presencial mais concentrado para que eles se desloquem menos para São Paulo. E o espaço híbrido mais disperso, para que não tome muito tempo dele. Então, diferentemente da primeira e da segunda turma, que eles se deslocavam 8 vezes para São Paulo durante o semestre, essa terceira turma, eles vão se deslocar 4 vezes para São Paulo durante o semestre. Então, isso já ajuda também na gestão do tempo e na organização do ponto de vista, inclusive, orçamentário, né, para poder bancar esse deslocamento. Não é? Então, o aprendizado do ponto de vista de gestão é conjunto. Agora, o resultado vale a pena. Ah, isso absolutamente, absolutamente. E do ponto de vista da academia, né? Quando a gente fala em Fundação Getúlio Vargas, há um peso muito grande por ser a instituição que se formou ao longo desses anos, né? E ver esse interesse da GV em falar assim, não, vamos entrar nesse projeto, vamos, né? Temos aqui o professor Marco como, né, esse timoneiro desse projeto para nessas reuniões, em vir, em conversar, em abrir as portas da GV aqui em São Paulo. Para a academia também é uma coisa de uma importância grande. Sem né? dúvida, sem dúvida. Veja bem, Fernando, nós estamos chegando a lugares que a gente não chegava. Tá? Ou seja, vamos lá para Alagoas, junto com o conselheiro Rodrigo. Vamos lá para o Pará, teve agora a COP no Pará. Saindo um pouco desse eixo Rio-São Paulo, né? Saindo bastante, Brasília. Né? Ou seja, chegamos em Belém e os 4 alunos do Tribunal de Contas do Estado do Pará nos receberam assim com uma generosidade enorme e nos apresentando as características do Estado, desafios do Estado. Nós estamos aprendendo muito com essa experiência. Para a academia tem essa importância e, além disso, nos coloca numa posição que é uma posição que a gente gosta, que é estar ao lado da prática e não apenas produzir conhecimento de prateleira. Isso é fundamental. É fazer com que, de fato, como essas experiências dos tribunais de contas, de fazer mudar a vida das pessoas no dia a dia, aí une-se a academia de mãos dadas com isso também, né? Coloca o conhecimento a serviço da transformação. Essa frase é emblemática. Da mudança. Essa frase é emblemática. Colocar o conhecimento a serviço da transformação. Exato. Isso é absolutamente incrível. Agora,
quais são os próximos passos? A gente quer continuar com essa abertura para outros tribunais, conhecer e dominar, eu uso esse termo, mas num excelente sentido, o nosso Brasil e o sistema Tribunais de Contas? Essa é a ideia, a gente conseguir, quem sabe no futuro, que pelo menos um servidor de cada Tribunal de Contas tenha passado pelo programa. Olha, eu diria para você que isso não vai demorar. Hoje a gente já conseguiu com que 20 tribunais de contas tenha passado pelo programa. Já estamos nesse número? Já estamos nesse número. Então essa minha barreira já vai ser quebrada fácil. O que eu acho que dá para a gente trabalhar junto é entender a diversidade do sistema, tá? Porque a gente está falando de 33 tribunais de contas, em contextos que, por ser o Brasil, é um contexto muito diferente em termos de realidades, e ao mesmo tempo contribuir para isso. Contribuir para a melhoria. E, obviamente, que a partir do momento que nós começamos aquela experiência com o TCE, tá? Que o IRB, depois dessa experiência, nos procurou falando, olha, o IRB quer entrar nessa também. Foi aí que a segunda turma ampliou, porque o IRB procurou a Bibiana e falou, olha, dá para a gente repartir esse processo, né? E aí repartiu para mais 9 estados. E o IRB percebeu que essa experiência não apenas ela era interessante, mas ajudava o IRB, né, a articular melhor as ações dos tribunais. Talvez a gente tenha uma contribuição para o futuro que não é só a formação, né? Mas, ao mesmo tempo, contribuir para que o sistema Tribunais de Contas, a rede Tribunais de Contas, não apenas tenha mais conexão e trocas entre si, né? Mas que a rede possa, de alguma maneira, se coordenar em termos de trabalho conjunto. Tá? Porque onde a gente vai, Fernando, tá? É curioso isso, e vocês devem passar por isso aqui, né? Dependendo do lugar que você está, o servidor ele é auditado por 3 tribunais de contas diferentes. Pega a cidade de São Paulo. Se tem dinheiro da prefeitura, é o TCM. Exato. Se tem dinheiro do Estado, o dinheiro do Estado é o TCE que audita. Se tem dinheiro da União, é o TCU. Exato. E aí, ter mais coordenação nesse trabalho, eu acho que é importante para os tribunais, para agilizar processos, e ao mesmo tempo é importante para o servidor para evitar retrabalho. Tá? Então, eu acho que a produção de conhecimento e o que eu tenho percebido, os servidores eles buscam essa otimização. E mais do que isso, o que eu tenho percebido é que os servidores têm um compromisso público muito grande de fazer com que sua atividade entregue aquilo que você chamou de lucro, né? O lucro dos tribunais de contas, né? Que é promover uma vida melhor, uma sociedade mais justa e mais respeitosa com as diferenças. Acho que essa é uma mensagem muito importante para nós deixarmos para o nosso público, professor, nesse sentido, né, de respeitar. Obviamente, os tribunais de contas são respeitados, mas é uma coisa até que muito recente de entendimento, de falar assim, este é um órgão imprescindível para a sociedade. Perfeito. Óbvio que, enquanto humanos que somos, a gente às vezes não gosta muito de ser fiscalizado. Né? Às vezes a gente brinca até em casa, né? Às vezes a esposa ou o esposo ou o companheira fala assim, nossa, você exagerou hoje na comida, tá me fiscalizando, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado em nada, né? Mas é necessário. É importante. É importante. Você sabe que tem uma cultura no Brasil que é a cultura de você ter arrepios quando escuta a palavra controle. Sim. Porque a palavra controle está sempre associada à dominação. A repressão. A repressão, a uma relação entre dominante e dominado. Mas se você pega essa palavra, ela é essencial para que as organizações funcionem. Ela é essencial para que uma pessoa respeite a outra. E mais do que isso, olhando tribunais de contas, olhando a administração pública, ela é essencial para que você possa monitorar se aquilo que foi planejado está sendo entregue da maneira adequada. O controle ele não precisa ser repressivo. Quer ver um outro exemplo de controle? O piloto de um avião está controlando aquele equipamento. Sem ele, cai. Não funciona. E a torre de controle existe para garantir um bom pouso. Né? Também é uma forma de controle. Olha, primeiro esse, depois aquele. Exato. Então, é o controle como ordenamento. Senão desorganizaria tudo. Exatamente, como organização e não como repressão. É o que os tribunais prometem. Infelizmente, nosso tempo é curto. Que pena. Professor Marco, mas eu acho que foi um bate-papo assim, maravilhoso. A universidade se aproximando, sendo o pivô de mais um modelo de união dos tribunais de contas pelo Brasil, dos servidores, e aí é propriamente dito mesmo, dos servidores, de conselheiros, todos no banco de alunos ali para aprender
com uma qualidade, com esse selo e com essa grife que a Fundação Getúlio Vargas traz. Nós temos muita alegria de ter essa parceria aqui, desejo que tenha vida longa. Eu queria agradecer uma vez mais, professor, muito obrigado pela presença aqui. Nosso espaço está sempre aberto e vamos continuar vendo ao longo das semanas os novos, os trabalhos que foram findos em 2025 e aqueles que no final de 2026 terão aí a efetividade e terão o seu título de mestres, eles estarão aqui para mostrar para a gente também o que eles trouxeram. Muito Perfeito. obrigado. Uma alegria grande estar aqui e, obviamente, que a gente segue junto aí. Sem dúvida. Tá bom? A você que nos acompanhou até aqui, fica o meu agradecimento. Lembrando que toda semana temos um programa novo para você, trazendo assuntos importantes. Conhecimento sobre o sistema Tribunais de Contas, sobre o nosso trabalho e a nossa atuação, que leva no nome desse programa aquilo que fazemos, o controle externo. Quer saber mais? Você também pode fazer o controle social. Acesse o nosso site tce.sp.gov.br, siga-nos nas redes sociais, se está no nosso canal no YouTube, não deixe de se inscrever e também compartilhar o nosso conteúdo, que é riquíssimo. Eu espero você na próxima semana. Tchau!